Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo, programa especial com a participação do nosso querido amigo Edson Godinho, do Sérgio, do Rio de Janeiro, onde ele está desenvolvendo uma série aqui no nosso programa, uma série chamada Reforma Íntima. Já falou de amor, já falou de fé, já falou de perdão, enfim, vai falar. Cada programa é um tema diferente. E hoje o tema é caridade. Eu não vou nem falar nada, deixa eu ficar quieto que eu tô doido para ouvir as lições aí que o nosso querido Edson tem para nos passar. Edson, caridade. Obrigado. Como é que fica isso? Bom, antes de mais nada, eu vou deixar meu e-mail aqui para possíveis consultas. Eu estou à vontade para responder. É Você está lendo aí na tela. gmail.com. evangelionolar.rj@gmail.com. Vamos falar hoje de um tema que vem alinhado à reforma íntima, que é a caridade. A caridade é uma das mais nobres que está dentro do Evangelho. Inclusive, só para um detalhe histórico, quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no meio do Evangelho, que é no capítulo 15, está lá fora da caridade, uma salvação, está no meio. Quando Jesus, na época que estava encarnado, que ele ia para a sinagoga, que abria a Torá, os ensinamentos da Torá estavam no meio, se abria a Torá estava no meio. E a caridade é o tema mais importante, é uma das nossas missão aqui no plano físico. Tanto que Jesus deixou clara, fora da caridade não há salvação. Não é o Edson que está falando, não é o Sérgio, não tem nada a ver com isso. É a ordem lá de cima, da alta cúpula, veio do Pai, do Criador, através de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 886, olha a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Notem que benevolência, indulgência e perdão tem 3 letras, B e P, BIP. Então esse BIP é B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Ande com esse BIP no teu bolso, ande com ele no seu dia a dia. Benevolência seria... A benevolência é você ter paciência, você ser caridoso, você ter paciência com aquela pessoa, entender aquela pessoa, compreender aquela pessoa. Indulgência seria? Indulgência você também seria perdão com as imperfeições. Porque ninguém é completo, ninguém é igual a você. Nós temos os nossos defeitos. Então temos que viver com aquela pessoa, vivenciar com aquela pessoa, seu dia a dia, de acordo com as imperfeições. Então, benevolência, indulgência e perdão faz parte. Qual o verdadeiro sentido das palavras da caridade, tal que Jesus entendia? Então ele fala benevolência, que como fala o nosso próprio Kardec. Em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo destaca o valor da caridade, quando declara: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Está no Coríntios, capítulo 13, e de Bíblia de Jerusalém. Então, olha só, quando Paulo fala da esperança, fé, esperança e caridade, ele coloca a caridade com a maior delas. Então nós temos que fazer caridade em todos os sentidos. Eu falei lá atrás em outros programas que a caridade pode ser feita primeiramente em casa com nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Caridade, até porque nós, que somos cristãos, nós temos que estar de prontidão 24 horas. Nós não sabemos quando vamos atender um próximo,
Pode ser na fila do metrô, dentro do ônibus, na fila do mercado, na fila de um banco, sentada num consultório aguardando o médico, ou fazendo um trabalho voluntário, nós não sabemos. Por exemplo, uma ocasião eu estava no mercado, na fila do caixa, tinham 3 pessoas na minha frente, quando chegou a minha vez, a moça do caixa começou a chorar. E eu falei, minha irmã, baixinho, o que está acontecendo? Ah, meu pai está doente, acho que ele vai morrer. Aí eu, na mesma hora, não, eu acho que não vai não, calma aí, vamos fazer uma prece. Em pleno mercado, eu fiz uma prece do Pai Nosso, baixinho com ela parou de chorar. Não foi o Edson que fez a caridade, foi um momento que o Pai nos encaminha. Inclusive, no Evangelho, numa parábola de Jesus, o bom samaritano, que faz aquela caridade maravilhosa, que um cidadão vinha caminhando de Jerusalém para Jericó, caiu no meio do caminho, vieram os ladrões, assaltaram, deixaram ele seminu, todo ferido, machucado. Veio o sacerdote, passou por ele. Veio o levita, passou por ele. Veio um samaritano e o acudiu e o socorreu. O samaritano, ele era aquela classe mais baixa ali considerada pela sociedade, o samaritano, né? e os judeus naquela época eram mais ou menos hoje, no mundo atual, os palestinos com os judeus. Um não gostava do outro. Tanto que o samaritano adorava a Deus no monte Geriate e o judeu adorava a Deus no monte Sião. Eles não se odiavam. E Jesus contou essa parábola para o doutor da lei, mostrando, porque naquela época o judeu só atendia a sua família e o seu povo. Não era seu irmão, ele não atendeu. Como o homem caído ele estava sem vestimenta, o sacerdote não quis tocar nele. Mas também Humberto de Campos, o irmão X, relata que quando o homem caiu, ele pediu a Deus socorro. Na mesma hora a divindade mandou um mensageiro, um mentor, para ficar ao lado dele. Então, quando passou o sacerdote, o mensageiro tentou passar para ele uma intuição, para ver se ele atendia, não atendeu. Veio o levita, mesma coisa. Mas o samaritano, ao passar, entendeu aquela sintonia com aquele mensageiro divino e foi atender. Então, quantas vezes nós estamos na rua, em casa, no trabalho, em todo lugar, e somos chamados pela divindade para atender este ou aquele irmão. Quantas vezes acontece isso? Por exemplo, eu faço um trabalho voluntário no INCA, Instituto Nacional do Câncer, que um dia eu vou levar meu amigo lá para filmar, para vocês verem. Lá nós temos 6 religiões, é o NAVE, Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual. Existe o muçulmano, o budista, o messiânico, o católico, o evangélico e o espírita. Somos todos uma só religião, porque lá o mandamento número 1, o regulamento, é amar ao próximo como a ti mesmo. E lá nós recebemos muitas pessoas, acompanhantes, pacientes e até funcionários que vêm pedir uma oração, uma prece, um conselho. É o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele pode ser feito na casa espírita, na igreja, em qualquer situação. Então nós temos que estar sempre prontos para atender, porque nós não sabemos o próximo momento. Muitas vezes nós estamos passando a noite assim despercebido, alguém fala, estou com fome, eu preciso conversar com alguém. Uma narrativa que o irmão fez no programa anterior, quando eles foram levar sopa, né, comida para os moradores de rua, e um deles foi abraçado, um morador de rua, foi abraçado por um irmão, ele chorou de emoção, porque essas pessoas que estão abandonadas nas ruas carecem de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, como também os nossos familiares, o porteiro, o que fica no prédio, lá na portaria, aquele trabalha atrás de um balcão, o caixa do banco, eles estão lá cumprindo seus deveres. Então, muito obrigado, faz parte da caridade. A caridade ela é em pensamento, é na oração. Você fazendo uma prece, você está fazendo caridade. Você dando uma ajuda financeira, você está fazendo caridade. Você tirando uma roupa que você não está usando mais, mas tem alguém que precisa. Sempre tem alguém, nossos velhos, antigos, pais, avós, sempre tem um pé para um chinelo velho. Então sempre tem alguém querendo alguma coisa. Então, caridade, meus irmãos. Inclusive, o Emmanuel, ele dá a seguinte frase: fora da caridade não há transformação. Como Jesus fala, fora da caridade não há salvação, Emmanuel vem mais profundo, mais fundo. Fora da caridade não há transformação.
Se nós não praticarmos a caridade agora, teremos que reiniciar a qualquer momento, nesta ou em outra existência, porque ali está escrito, fora da caridade não há salvação. Precisamos ser caridosos, primeiro conosco, ser caridosos com nossos vícios, tirar nossos vícios, tirar aquele lixo que nós temos dentro de nós, orgulho, vaidade, ciúme, já é uma caridade. Cuidar do nosso corpo é a caridade. E depois a caridade com os terceiros, começando em casa. Eu sempre vou falar da casa, da família. Nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Às vezes nossos pais ficam velhinhos. Aí, não quero mais, coloca no asilo, coloca no hospital. Nós temos um paciente no hospital que foi dado, há mais de 10 meses, foi dada alta e os familiares não vieram buscar. Ele está lá sozinho. Teve uma ocasião que o hospital levou um paciente para casa, porque já tinha dado alta, e os seus filhos não aceitaram. Onde é que está a caridade, meus irmãos? Então, vamos fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação e fora da caridade não há transformação. Que Jesus nos abençoe. Se a série é reforma íntima, então fora da caridade não há transformação, não teve reforma íntima. Exatamente. Ficou falhando aí. Você matou a charada aí agora. Um outro ponto aí interessante, quando você falou desse trabalho no INCA, fora da caridade não há salvação. Ele não está falando fora do espiritismo não há salvação, fora do catolicismo, ele coloca fora da caridade porque isso é um ensinamento válido a caridade para todas. Rapidinho, a caridade não tem religião. O amor não tem religião. Quando uma pessoa entra em óbito lá, vem a falecer, nós vamos abraçar o parente, a esposa, abraçar o marido, abraçar aquela mãe que perdeu aquele filho com meses, 1 ano, 2 anos. Você vai dizer, eu sou isso, eu sou daquela religião. Você vai dar um abraço amigo. Você vai dar você vai levar todo o teu amor, porque o amor não tem fronteiras. O mundo precisa de amor. Nós precisamos de amor e carecemos de amor. Então vamos amar a nós mesmos, vamos amar os nossos maridos, nossas esposas, a nossa família, nossos amigos. Vamos amar. Amar faz bem. Dentro disso, 2 coisinhas só. O tempo está estourando, mas 2 coisinhas só. Nessa caridade, nesse carinho e tudo, a gente entender o momento certo. Às vezes a pessoa está num sofrimento, na dificuldade, poxa, fez uma bobagem, né? Enfim, aprontou, né? Mas às vezes naquela hora, não é isso que ela está precisando. Poxa, meu amigo, olha, foi complicado. Né? Para ele poder se reestruturar, depois a gente fala da besteira que foi feita, para poder corrigir. Né? E um outro detalhe aí, para quem tiver pensado aí, poxa, mas o levita, o samaritano, como é que veio alguém ali falar com ele, o mentor ali falar com ele, e um não ouviu? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta, muito mais do que isso. Eles conseguem até nos conduzir. Então, veio esse chamado, né, para conduzir a caridade, e só o samaritano que... E nessa pergunta que o irmão relatou aqui agora, lembre-se, o primeiro pensamento é nosso, o segundo é a influenciação. Então vamos acordar orando, orar e vigiar. Pronto. Vamos fechar assim, orai e vigiai. E não esqueça da caridade. Finalizamos então com chave de ouro aí a participação do nosso querido Edson, tá? Agradecendo demais aí. Semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser. Então, encontro marcado, tá ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!